Opa, e aí, beleza? Toda grande história de heróis tem aquele momento em que o símbolo precisa se desfazer. Não porque perdeu o poder, mas porque cumpriu o seu papel. E My Hero Academia chegou exatamente aí. O ponto em que o Eu Estou Aqui, do All Might, se transforma no Nós Estamos Aqui, de uma nova geração. E tu sabe o que é mais interessante? A gente tá acostumado a ver o herói morrer, e o manto sendo passado adiante. Mas e o All Might? Ele não morre, ele vive. E é exatamente isso que torna essa transição tão poderosa. O símbolo da paz não cai, ele muda. E esse é o verdadeiro fim de uma era. Não pela morte, mas pela transformação. E só um aviso rápido aqui. Esse vídeo vai acabar sendo uma análise dos 3 primeiros episódios da última temporada de My Hero Academia. Então se você ainda não viu, corre lá pra ver e depois volta aqui. Agora sem mais enrolação, vamos de conteúdo. Desde o começo, o All Might era mais do que força. Ele era o sorriso que segurava a sociedade de pé. O símbolo que gritava, enquanto eu estiver aqui, o mal nunca vai vencer. Mas até os maiores símbolos são feitos de carne e osso. E o tempo, bom, ele sempre cobra o seu preço. Quando o All Might enfrenta o All For One nessa temporada, ele está sem os seus poderes, sem músculos e apenas com a sua convicção. Ele mostra o que sempre foi a sua essência, a vontade de salvar, mesmo quando tudo parecia perdido. E é exatamente aí que o ciclo começa a mudar. O homem que salvou o mundo sozinho, dessa vez é salvo pelos outros. Só que tem algo ainda mais profundo nisso tudo. O All Might, sem poder algum, enfrentando o maior vilão do mundo, dá o primeiro passo para transformar a sociedade dos heróis. Porque assim, pensa comigo. Durante anos, o Japão se apoiou em um único pilar. Enquanto o All Might estava lá, ninguém tinha medo, ninguém se preocupava. Todos confiavam que o símbolo da paz daria conta de tudo. Mas quando ele caiu e o Endeavor tomou seu lugar, a insegurança bateu lá no fundo. O medo também voltou e a confiança das pessoas foi abalada. E é por isso que essa luta é tão marcante. Porque o All Might, mesmo sem poderes, ainda carrega o espírito do Eu Estou Aqui. Ele prova que ser herói não é sobre o poder, é sobre a presença, sobre estar lá, mesmo quando o mundo diz que é o fim. E o mais incrível nisso tudo é que ele aprendeu isso com o seu sucessor, como Izuku Midoriya, um garoto que nasceu sem poder algum, mas nunca desistiu de salvar. Mesmo com nada além de um corpo fraco e uma vontade enorme de fazer o que é certo. Foi o Midoriya que ensinou pro All Might que o verdadeiro símbolo da paz não vem da força, vem da coragem de agir, mesmo quando não sobra mais nada para oferecer. Quando o Bakugou volta pro combate para proteger o All Might e o Midoriya até ajuda ele e tem aquela sequência épica de animação, isso tudo não é só uma cena de ação, é um reflexo do passado, um reflexo direto daquele momento em que o All Might salvou o Bakugou e enfrentou o All For One sozinho, mas agora é o All Might quem é protegido. E sabe o que é mais curioso? Todo mundo esperava que o Midoriya, o sucessor, fosse salvar o mestre, mas não foi bem assim. Quem fez isso foi o Bakugou. E cara, isso é perfeito, porque não é apenas sobre quem herdou o poder, mas sobre quem herdou o espírito de herói. O Bakugou, que sempre representou o orgulho, a raiva e o impulso de ser o melhor, é quem age sem pensar em glória, sem pensar em rivalidade. Ele é o reflexo da mudança. E aí, o ciclo se inverte. O símbolo é salvo pelos que acreditaram nele. E o Eu Estou Aqui dá o primeiro passo para se transformar em Nós Estamos Aqui. E tem uma coisa mais impressionante na forma como o anime conecta o passado e o presente. No flashback do Night Eye, nós vemos que o futuro do All Might estava traçado para terminar em tragédia. Era o momento esperado para o fim do símbolo da paz, o ponto em que o mestre deveria desaparecer. E assim como lá na 4ª temporada do anime, quando Midoriya desafiou o destino e mudou o futuro com a força da sua crença, agora o mesmo acontece de novo. O All Might também reconhece que, pelo esperado, os precursores, ou seja, quem veio antes, deveria morrer para passar a tarefa adiante. Ele próprio teria que cair e o Midoriya herdaria o seu legado.
Um clichê clássico nas histórias de heróis. O mais forte cai, o sucessor surge e o ciclo se completa. Mas o Night's Eye destaca uma diferença crucial. Nas histórias em quadrinhos, isso pode ser verdade. Mas o All Might, bom, ele é um herói e também um ser humano. E aí tudo ganha peso, porque nós, como público, estamos acostumados com esse padrão. O herói maior que a vida, que sempre precisa morrer para que outro assuma o manto. E My Hero Academia quebra isso. O All Might não morre. Ele enfrenta o seu fim, mas é salvo. E essa distorção do destino não acontece por acaso. Não é só o Midori acreditando, e também não é só o Bakugou agindo. Acaba sendo uma força coletiva, uma crença compartilhada por todos aqueles que lutaram, que não desistiram e que acreditaram até o fim. O futuro muda porque mais de um coração se recusa a aceitar o fim do símbolo. Porque ser herói não é só poder e também não é glória. Ser herói é presença, é a crença de que juntos podemos fazer diferente. E é isso que define o novo símbolo da paz. Não mais o eu estou aqui, mas sim o nós estamos aqui. O All Might não morreu naquele campo de batalha. O símbolo que conhecíamos, sim, ele mudou. Não acabou, mas se transformou. O eu estou aqui deixa de ser apenas a presença de um homem e agora ele se torna o que sempre deveria ter sido. A inspiração de muitos. O verdadeiro legado não é alguém morrer para que o outro possa continuar. É alguém viver o suficiente para ver o próximo crescer, lutar e florescer. E é exatamente isso que marca o início da nova era de My Hero Academia. Esse é o fim de uma era e o começo de outra. Mas e aí, concorda comigo ou tem uma opinião diferente sobre o assunto? Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve aí embaixo. Valeu por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.